O meu receio com a pneumonia silenciosa é que, como o próprio nome diz, ela é silenciosa, ou seja, os sinais e sintomas que a criança apresenta, eles são mais inespecíficos e mais arrastados. É mais fácil a gente acender um sinal de alerta quando a criança está com muita prostração, fazendo febre muito persistente, uma febre muito mais alta, do que quando a criança está ativa, faceira muitas vezes, o estado geral dela não tá ruim, ela tem tosse, até pode fazer febre, mas a febre é mais espaçada, pode não ser tão alta. Aí demora mais pra gente acender o pisca-alerta, né? E geralmente é isso que acontece na pneumonia silenciosa. Os sintomas, eles são mais arrastados e é por isso que às vezes acaba tendo um atraso no diagnóstico. Em termos médicos, não existe esse nome pneumonia silenciosa. A gente chama assim a pneumonia atípica. E os sinais e sintomas dela são os seguintes: tosse, febre, mas uma febre espaçada, e cuidado que a criança pode não fazer febre tão alta e também pode não ter febre. O estado geral da criança, ele não fica tão ruim. A criança pode ter um leve mal-estar, mas também as crianças podem estar faceiras. A gente pode olhar para a criança e não acreditar que ela está com pneumonia. Pode frequentar a escola normal, pode fazer atividade física normal, pode estar se alimentando normal e ainda assim estar com pneumonia. O estado geral, ele não é condizente com a pneumonia que a criança apresenta. E é aí que esse tipo de pneumonia, ele pode se tornar silencioso. Então, a gente precisa aprender sobre a pneumonia silenciosa para fazer um diagnóstico precoce. O diagnóstico da pneumonia silenciosa, ele é clínico, ou seja, é feito através da anamnese, a entrevista que a gente faz com os pais, e através do exame físico. Um exame físico muito bem feito, detalhado, atento e que a criança seja toda examinada. Não vale só ouvir o pulmão e muito menos ouvir por cima da blusa, né? Exame físico bem feito vai fazer toda a diferença no diagnóstico. O raio-x a gente solicita para alguns casos individualizados. É isso mesmo, raio-x não faz diagnóstico de pneumonia, gente. O diagnóstico de pneumonia, ele é clínico. O raio-x, ele é considerado um exame complementar. E em alguns casos dessa pneumonia silenciosa, a gente pode coletar exames para avaliar o tipo de bactéria, mas isso não vai atrasar o nosso tratamento. Na maioria das vezes, para o tratamento desse tipo de pneumonia, o indicado é a gente usar uma família de antibióticos que se chama macrolídeos. Vocês devem conhecer. A azitromicina é a mais conhecida, mas também a gente pode usar, por exemplo, a claritromicina. Mas para saber o tratamento correto, é preciso fazer anamnese e exame físico. Sem anamnese e sem exame físico, muito bem feitos, não tem como a gente saber qual é o melhor tipo de tratamento. Então, acho que agora eu te ensinei um pouquinho mais sobre pneumonia silenciosa. Se tu quiser, espalha essa informação, porque nesse inverno, de acordo com a minha experiência, os casos estão bombando, gente. Semana passada eu fiz diagnóstico em 4 crianças e essa semana em 3 crianças no consultório médico. Ou seja, todo cuidado é pouco e conhecimento é mesmo para ser dividido.